Capítulo 1. Educação e Inclusão. A educação sempre lutou pela construção do novo, embora tenhamos que admitir que ela ainda está em busca de instrumentos que permitam uma melhora significativa na aprendizagem, visto que a discussão promovida em torno da educação dos surdos tem como temática a expressão um assunto que requer uma atenção mais detalhada, pois permeia o processo de comunicação entre as pessoas. Dentro do cenário social, a Política Nacional de Educação resguarda o direito do homem à educação, independente de gênero, raça, idade ou classe social. Assim, o acesso à escola transcende o processo de matrícula e, naturalmente, implicaria no atendimento que ofereça formação educacional que responda às necessidades dos educandos. Nessa perspectiva inclusiva, as pessoas com surdez passam a ser reconhecidas, com possibilidades de desenvolvimento. Desse modo, superar essas barreiras é fundamental para que os deficientes auditivos não continuem sendo excluídos ou isolados do mundo à parte, pois assim como os ouvintes, eles pensam, sentem, desejam e aprendem, dentro das condições que lhes são disponibilizadas. Por isso, precisam ter acesso a uma estrutura montada para este fim, tendo a família e o ambiente escolar com um caráter preventivo, levando em consideração os possíveis problemas que encontrarão no processo de aprendizagem. Quando se trata de alunos com deficiência auditiva, o ambiente escolar deverá ser acompanhado por um grupo de apoio pedagógico especializado, fonoaudiólogo, psicopedagogo, instrutor de Libras e outros. Por parte do psicopedagogo, o profissional poderá identificar as possíveis causas do seu problema de aprendizagem. Posteriormente, ajudará a superá-lo através de um acompanhamento direcionado. Porém, como já foi mencionado, esta atuação não se limita apenas junto ao aluno em questão, mas também junto às complexidades que rodeiam este aluno, família, escola e sociedade. Capítulo 2. Abordagem histórica da psicopedagogia. A psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades, tendo, portanto, um caráter preventivo e terapêutico. Preventivamente, deve atuar não só no âmbito escolar, mas alcançar a família e a comunidade, esclarecendo sobre as diferentes etapas do desenvolvimento, para que possam compreender e entender suas características, evitando, assim, cobranças de atitudes ou pensamentos que não são próprios da idade. Terapeuticamente, a psicopedagogia deve identificar, analisar, planejar, intervir através das etapas de diagnóstico e tratamento. O termo psicopedagogia distingue-se em três conotações, como uma prática, como um campo de investigação do ato de aprender e como, entende-se, um saber crítico. O objeto central de estudo da psicopedagogia está estruturado em torno do processo de aprendizagem humana, seus padrões evolutivos normais e patológicos, bem como a influência do meio, família, escola, sociedade no seu desenvolvimento. A psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando sempre em conta as realidades internas e externas da aprendizagem, tomadas em conjunto, os aspectos cognitivos, afetivos e sociais que lhe estão implícitos. A psicopedagogia passou pela medicina, numa época em que as crianças com dificuldade de aprendizagem eram consideradas portadoras de algum distúrbio orgânico, depois pela psicologia, que mostrou um sujeito além de unicamente biológico, levando em conta o processo de aprendizagem, chegando finalmente à pedagogia de reeducação, que consistia em repor conteúdos e repetir exercícios, compartimentalizando a aprendizagem sem fazer uma articulação entre o emocional, o cognitivo e o social. Os profissionais envolvidos com esse fenômeno complexo que é a aprendizagem, compreenderam que a saída é a interdisciplinaridade, um novo caminho construído a partir de muitos. Assim, a psicopedagogia, partindo de diferentes referenciais teóricos, constrói o seu próprio entender que é investigar a aprendizagem dialogando com as diferentes ciências, tais como a pedagogia, a psicanálise, a fonoaudiologia, a sociologia e a neurologia. Sem prescindir das mesmas, porém, com seu próprio olhar e sua própria escuta. Os primeiros centros psicopedagógicos. Os primeiros centros psicopedagógicos foram fundados na Europa, em 1946, por J. Boutonier e George Malko, com direção médica e pedagógica. Estes centros uniam conhecimentos da área de psicologia, psicanálise e pedagogia, onde tentavam readaptar crianças com comportamentos socialmente inadequados na escola ou no lar e atender crianças com dificuldades de aprendizagem, apesar de serem inteligentes. Esta corrente europeia influenciou significativamente a América Latina, começando pela Argentina. A psicopedagogia surgiu na Argentina há mais de 30 anos e foi em Buenos Aires,
sua capital, a primeira cidade a oferecer o curso de psicopedagogia. Foi na década de 70 que surgiram, ainda em Buenos Aires, os centros de saúde mental, onde equipes de psicopedagogos atuavam fazendo diagnóstico e tratamento. Estes psicopedagogos perceberam um ano após o tratamento que os pacientes resolveram seus problemas de aprendizagem, mas desenvolveram distúrbios de personalidade como deslocamento de sintomas. Resolveram, então, incluir o olhar e a escuta clínica psicanalítica, perfil atual do psicopedagogo argentino. A Argentina, através de profissionais como Sara Paim, Jacob Feldman, Ana Maria Muniz, Jorge Visca, dentre outros, contribuiu para o desenvolvimento da área psicopedagógica no Brasil, da qual falaremos a seguir. Capítulo 3. A psicopedagogia no Brasil. A psicopedagogia chegou ao Brasil, na década de 70, cujas dificuldades de aprendizagem nesta época eram associadas a uma disfunção neurológica denominada de disfunção cerebral mínima, DCM, que virou moda neste período, servindo para camuflar problemas sociopedagógicos. A corrente europeia influenciou a iniciação psicopedagógica na Argentina, e a mesma influenciou a identidade da psicopedagogia brasileira. A vertente mais antiga que influenciou o surgimento da psicopedagogia no Brasil foi o movimento da Escola Nova, que direcionou a política da educação dos anos 20 aos anos 60, buscando respostas para os problemas relacionados à educação brasileira em experiências consagradas em outros países, como nos Estados Unidos e na Europa, no geral, baseando-se em uma concepção acerca do reconhecimento da especificidade psicológica da criança. Contudo, o processo histórico da psicopedagogia no Brasil encontra seu lugar somente no final da década de 70 e início da década de 80, juntamente com os profissionais que atuavam com os problemas de aprendizagem, principalmente nas áreas de leitura e escrita. Nessa época, a expressiva demanda pela psicopedagogia foi provocada em virtude do elevado índice de evasão escolar e repetência, principalmente na escola pública. Para muitos autores, as causas desse fracasso escolar estavam vinculadas ao professor, isto é, seu despreparo profissional e a sua má formação. Nesse sentido, fazia-se necessário que os educadores adquirissem conhecimentos que lhes possibilitassem entender sua prática, com o objetivo de oferecer meios eficazes para que os alunos obtivessem sucesso na escola. As primeiras contribuições na área psicopedagógica foram oferecidas por especialistas argentinos, que vinham ao Brasil para ministrar palestras e cursos, preocupando-se com a formação e capacitação que abrange os chamados distúrbios de aprendizagem. Desse modo, a formação do psicopedagogo no Brasil iniciou-se com pequenos cursos que davam subsídios para se entender aspectos relacionados com a psicomotricidade, linguagem e com a área de raciocínio, visto que cada profissional construía um currículo a partir das oportunidades que surgiam. No que diz respeito ao histórico da psicopedagogia no Brasil, observa-se nas suas primeiras concepções uma preocupação com técnicas que contribuíssem para promover a recuperação, no sentido da cura. As dificuldades de aprendizagem ainda eram entendidas como distúrbios, patologias e atendimentos das dificuldades de aprendizagem que estavam relacionados a uma visão organicista do ser humano, sendo que os educadores buscavam explicações através da neurologia. Os aspectos orgânicos eram, desse modo, motivos de maior preocupação. Assim o trabalho psicopedagógico surge propiciando uma integração do ser humano com realidades diversificadas, analisando cuidadosamente os fatores que podem comprometer o processo de aprendizagem. Assim, com os novos conhecimentos das áreas de linguística, psicolinguística e teorias do desenvolvimento, os problemas de aprendizagem são ressignificados e passam a ter outro direcionamento, iniciando uma linha de trabalho em nível preventivo. Os conhecimentos dessas teorias vinculados à realidade educacional brasileira possibilitaram a visão ampla do sujeito, iniciando-se a fundamentação da prática psicopedagógica, como um campo interdisciplinar, do qual conhecemos hoje. É evidente que, dentro desta área que lida especificamente com a aprendizagem, não se conseguirá jamais construir um curso que corresponda plenamente a todas as necessidades. A formação continuada é uma condição sine qua non, isto é, sem o qual não pode ser para todos aqueles que queiram exercer a função de psicopedagogos, seja na área clínica ou institucional. Atualmente, a contribuição da psicopedagogia ultrapassa os limites dos problemas de aprendizagem, já que os psicopedagogos sensibilizam os profissionais da escola a respeito de um novo discurso,
baseado nos pressupostos de que dificuldades não são sinônimo de patologia e também enfatizam a importância de se considerar a singularidade do sujeito e a relação vincular professor e aluno. Nesse sentido, pensar a psicopedagogia como área de aplicação antecede o status de área de estudos, a qual tem procurado sistematizar um corpo teórico próprio, definir seu objeto de estudo, delimitar seu campo de atuação, e para isso recorre à psicologia, psicanálise, linguística, fonoaudiologia, medicina, pedagogia. As áreas de aplicação mencionadas acima ofereceram à psicopedagogia uma visão da pluricausalidade de fatores que envolvem o processo de aprendizagem e os problemas dela decorrentes, o que evidencia a necessidade de um conhecimento multidisciplinar, ainda mais para lidar com o desafio que é o ensino e aprendizado voltado ao deficiente auditivo. Capítulo 4. A deficiência auditiva ou surdez da criança. O termo surdez designa toda alteração da percepção dos sons qualquer que seja o grau. É surdo aquele que por ela é atingido. Acompanhe as definições abaixo. 1. Surdez. Elevação do limiar de percepção dos sons. Concerne ao ouvido. 2. Surdo. Indivíduo que tem uma acuidade auditiva diminuindo qualquer que seja o grau já definido. 3. Deficiência auditiva. Problema sensorial auditivo da percepção das formas acústicas. Ela pode existir sem que haja surdez. Ela situa o indivíduo em relação à mensagem. Concerne a audição. 4. Mal ouvinte. Indivíduo que percebe a fala por via auditiva, mas que não tem uma acuidade suficiente para apreender corretamente sua forma. Isto concerne a percepção da fala, frequentemente ligada a uma deficiência da audição em um surdo. 5. Cofose. Surdez praticamente total, não permitindo a percepção de nenhuma forma sonora, mesmo com uma amplificação. Ela é realmente excepcional na criança, para não dizer inexistente. Denomina-se deficiência auditiva a diminuição da capacidade de percepção normal dos sons, sendo considerado surdo o indivíduo cuja audição não é funcional na vida comum, e, parcialmente surdo, aquele cuja audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva. Conceito e classificação da deficiência auditiva. A deficiência auditiva pode ser classificada como assensorineural, neurosensorial. Ocorre quando há uma lesão no ouvido interno, impedindo que essas células levem o estímulo do som do ouvido interno até o cérebro. Nesse tipo de perda auditiva, o paciente apresenta dificuldade de processar a informação sonora. O que acontece é que os sons vibram dentro da primeira parte do ouvido, e quando chegam à cóclea, os estímulos não são transmitidos ao cérebro. Essa surdez costuma ser a mais difícil de ser tratada, pois envolve perda permanente de células neuronais. B. Condutiva. É como tentar entender alguém que fala muito baixo, ou está muito longe. Nesse caso, o som nem chega ao ouvido interno. Esse é o tipo mais comum de deficiência auditiva, que pode ser temporária ou permanente. As doenças infecciosas ou acúmulo de cera são as principais causas da surdez por condução temporária. Entretanto, quando há um bom diagnóstico do problema e um tratamento adequado, o paciente tem grandes chances de recuperar a audição por completo, uma vez que a causa seja cessada. Semista. É a combinação de duas lesões, como se as duas condições que citamos ocorressem simultaneamente. As principais causas desse tipo de problema são medicamentos, infecções no ouvido, perfurações do tímpano e muitas outras, basicamente as mesmas relacionadas à perda neurosensorial e por condução. É por isso que, muitas vezes, pode ser um pouco mais difícil de identificar a raiz do problema. D. Central, por envolver todo o processamento, interpretação dos sons e a capacidade mental do paciente. Esse é o caso mais complexo de perda auditiva, já que pode ser que a causa do problema não esteja propriamente no ouvido ou em uma de suas estruturas. As dificuldades se associam, além do déficit auditivo, a outras habilidades intelectuais que permitem saber diferenciar os tipos de sons e o que eles representam no cotidiano das pessoas. Devido à amplitude do problema, as causas podem ser as mais variadas possíveis e o tratamento a ser aplicado, mais uma vez, varia de acordo com a raiz da perda de audição. Caracterização dos tipos de deficiência auditiva. Consistindo a surdez na perda, maior ou menor, da percepção normal dos sons, verifica-se a existência de vários tipos de portadores de deficiência auditiva,
de acordo com os diferentes graus de perda da audição. O grau e o tipo da perda de audição, assim como a idade em que esta ocorreu, vão determinar importantes diferenças em relação ao tipo de atendimento que o aluno irá receber. Do ponto de vista educacional e com base na classificação do Bureau Internacional de Audiofonologia, BIA, e na Portaria Interministerial número 186 de 10 de março de 78, considera-se parcialmente surdo é quem tem surdez leve e moderada. Portador de surdez leve é o aluno que apresenta perda auditiva de até 40 decibéis. Essa perda impede que o aluno perceba igualmente todos os fonemas da palavra. Portador de surdez moderada é o aluno que apresenta perda auditiva entre 40 e 70 decibéis. Esses limites se encontram no nível da percepção da palavra, sendo necessária uma voz de certa intensidade para que seja convenientemente percebida. Surdo é quem tem surdez severa e profunda. Portador de surdez severa é o aluno que apresenta perda auditiva entre 70 e 90 decibéis. Este tipo de perda vai permitir que ele identifique alguns familiares e poderá perceber apenas a voz forte, podendo chegar até 4 ou 5 anos sem aprender a falar. Portador de surdez profunda é o aluno que apresenta perda auditiva superior a 90 decibéis. A gravidade dessa perda é tal, que o priva das informações auditivas necessárias para perceber e identificar a voz humana, impedindo de adquirir naturalmente a linguagem oral. Na área da deficiência da audição, as alternativas de atendimento estão intimamente relacionadas às condições individuais do educando. O grau de perda auditiva e do comprometimento linguístico, a época em que ocorreu a surdez e a idade em que começou sua educação especial são fatores que irão determinar importantes diferenças em relação ao tipo de atendimento que deverá ser prescrito para o educando. Vejamos, de forma resumida, a classificação de deficiência auditiva, suas características previstas e o atendimento correspondente. Parcialmente surdo, deficiência auditiva leve, 20 a 40 decibéis. São pessoas consideradas desatentas e distraídas. Por não perceberem todos os sons da palavra, principalmente a voz fraca e distante, olha sempre para o rosto de quem está falando. Costumam pedir para repetir as informações. Essas pessoas conseguem adquirir linguagem naturalmente. Em geral, chegam à escola, podendo concluir os estudos sem demonstrar sua deficiência. Alguns demoram um pouco mais para falar corretamente, ou falam trocando os fonemas. Outras falam bem, mas quando começam o aprendizado da leitura e escrita, fazem confusão entre as letras que têm sons semelhantes, trocando-as. O atendimento médico indicado é o tratamento clínico ou cirúrgico. Se houver dificuldades articulatórias, essas pessoas devem ser atendidas por uma fonoaudióloga. Parcialmente surdo, deficiência auditiva média ou moderada, 40 a 70 decibéis. Para as pessoas compreenderem a fala, é necessário uma voz forte, principalmente em ambientes ruidosos. Apresentam atraso de linguagem e alterações articulatórias. As dificuldades na compreensão da fala são mais notadas quando as frases são mais complexas, envolvem expressões abstratas e aparecem artigos, pronomes, conjunções, etc. Observa-se, também, dificuldades em compreensão de terminações verbais e as concordâncias de gênero e de número do substantivo e adjetivo. Geralmente, essas pessoas precisam de apoio visual para o atendimento da mensagem. Diante disso, os atendimentos indicados são clínico, cirúrgico, fonoaudiólogo e pedagógico especializado. Sugere-se, adicionalmente, a frequência à escola regular com acompanhamento e suporte anterior de atendimento especializado e de prótese individual. Surdo, deficiência auditiva severa, 71 a 90 decibéis. As pessoas só percebem a voz muito forte e alguns ruídos do ambiente familiar. Decorrente disso, a compreensão verbal depende de apoio visual e da observação do contexto em que se desenvolve a comunicação. A linguagem só é adquirida no seu próprio ambiente com orientação. Nesse caso, recomenda-se o uso de prótese individual. Além disso, o atendimento indicado é a escola ou classe especializada, para que a linguagem básica de compreensão e de expressão sejam adquiridas. A alfabetização pode ser realizada antes de ingressar em classe comum, onde devem permanecer com atendimento especializado paralelo. Surdo, deficiência auditiva profunda, mais de 90 decibéis. O fato de não possuírem informações auditivas impede as pessoas de identificarem a voz humana.
Não adquirem linguagem naturalmente no ambiente familiar e não adquirem a fala para se comunicarem, devido à ausência de modelo. Aconselha-se o uso de prótese individual. O atendimento deve ocorrer na escola ou em classe especializada, com programas de aproveitamento dos restos auditivos e de aprendizagem de leitura labial e da fala. Podemos perceber que, numa visão clínica, os padrões classificatórios não são apenas indícios. Constituem-se em mais importantes indicadores para a previsão de desenvolvimento da criança surda, tanto em termos linguísticos como educacionais. Embora os aspectos médico, individual e familiar ampliem o universo de análise sobre o fenômeno, é importante vê-los sob uma perspectiva sociocultural. As pesquisas atuais têm chamado a atenção para a multideterminação da surdez e para a adequação do emprego do termo surdo, uma vez que é esta a expressão utilizada pelo surdo para se referir a si mesmo e aos seus iguais. Além disso, é muito importante considerar que o surdo difere do ouvinte, não apenas porque não ouve, mas porque desenvolve potencial psicoculturais próprios. O termo deficiente auditivo, ao contrário, tem coincidido com a utilização de procedimentos que visam ajustar os surdos aos padrões linguísticos mais aceitos e valorizados na sociedade, envolvendo tratamentos e ou atendimentos sistemáticos de fala oral. Os estudos que usam a referência surdo têm procurado abrir um espaço social para essas pessoas, respeitando suas especificidades. Buscam identidade social dessas pessoas entre os seus, sua legitimação como comunidade linguística diferenciada. Capítulo 5. Vygotsky e a surdez. Para Lev Vygotsky, psicólogo russo, proponente da psicologia cultural histórica e pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida, uma abordagem baseada na lógica da educação inclusiva deve começar a partir de uma perspectiva de aprendizado e desenvolvimento que considere os antecedentes dos indivíduos e seus processos particulares de construção de conhecimento. Desse ponto de vista, as estruturas de conhecimento parecem ser construídas pelo indivíduo durante todo o curso de sua interação com o ambiente social, embora estejam fundamentadas na inteligência como capacidade humana. Portanto, o avanço no desenvolvimento cognitivo também é considerado um processo único, para que nem todos os indivíduos alcancem invariavelmente níveis cognitivos mais avançados. Assim, o conhecimento é desenvolvido pela colaboração entre indivíduos que ensinam e aprendem. Para Vygotsky, é no relacionamento com os outros e através dele que ocorre a conversão dos processos da dimensão social para a dimensão individual, que é a base do processo de aprendizagem. Sendo assim, o autor acredita que o ambiente social historicamente construído fornece as ferramentas físicas e simbólicas que o organismo utilizará como mediador nesse processo. A construção do conhecimento pode então ser considerada como o envolvimento das experiências individuais que motivam as pessoas a aprender ou não aprender. Ou seja, toda a aprendizagem está ligada a significados muito específicos para cada indivíduo. Por exemplo, o processo de aprendizagem implica inevitavelmente uma ambivalência emocional, pois envolve o indivíduo aceitando que ele ou ela ainda não sabe alguma coisa, ao mesmo tempo, o prazer da descoberta. A maneira como cada indivíduo lida com essa ambivalência é algo muito peculiar e pode estar relacionado, entre outros fatores, à percepção de autoeficácia, ou seja, ao grau em que os indivíduos acreditam que são capazes de atingir determinados objetivos. Mas, o que pensava objetivamente Vygotsky sobre a educação dos surdos? Por um lado, criticava com veemência os métodos de ensino da língua oral, opinando que o ensino da linguagem ao surdo estava construído em contradição com sua natureza, mas também duvidava que a língua de sinais fosse uma verdadeira linguagem a serviço da formação social dos surdos e como um instrumento para a mediação dos processos psicológicos superiores. Sobre os métodos de ensino da linguagem oral, Vygotsky dizia que sua realização requer uma extrema dureza, se baseia em uma repressão mecânica e na proibição da mímica, serve para aprender a pronúncia e a articulação, mas não a linguagem, porque dá origem a uma linguagem morta, artificial, que não serve para nada. No que se refere ao uso da língua de sinais ou da língua oral desde uma perspectiva metodológica, Vygotsky afirmava que a linguagem gestual é a língua natural. A linguagem falada, ao contrário, é inatural para o surdo-mudo. Devemos dar, indubitavelmente, a preferência àquela mais difícil e natural, a linguagem falada. Isto se alcança mais dificilmente, mas oferece muito mais. Efetivamente,
Mesmo que a mímica constitua a linguagem originária do mundo, deve ser abandonada, porque é uma linguagem pobre e limitada. Esta encerra ao surdo em um microcosmo estreito e restrito, constituído a partir das poucas pessoas que conhecem esta linguagem primitiva. Vygotsky modificou em parte sua perspectiva sobre os surdos e a língua de sinais em um trabalho posterior. Em 1931, publicou um trabalho na revista Voprose Defectologie, Problemas de Defectologia, na tradução, no qual afirma que, se é certo que a criança surda aprenda a pronunciar as palavras, também é certo que não aprenda a falar, a servir-se da linguagem como meio de comunicação e como instrumento do pensamento. Neste trabalho Vygotsky afirma que, a luta entre a linguagem oral e a gestual, apesar de todas as boas intenções dos pedagogos, acaba sempre com a vitória da mímica. Isto não é porque a mímica constitua, desde o ponto de vista psicológico, a verdadeira língua do surdo-mudo, nem porque seja mais fácil, como dizem muitos professores, mas porque ela é uma verdadeira língua em toda a riqueza de seu significado funcional, enquanto a pronúncia oral das palavras inculcadas artificialmente representa só um modelo morto da linguagem viva. A solução final à separação proposta entre língua oral e língua de sinais não poderá ser encontrada em Vygotsky, conforme apontam reflexões de diversos autores da psicopedagogia. No entanto, a escola ideal é aquela que sabe lidar com as diferenças, respeitá-las, não de maneira condescendentes, mas entendendo que é preciso saber lidar com racionalidades distintas, e desse modo, sejam capazes de contribuir para a construção de sociedades mais justas e abertas à inclusão dos surdos. A integração e inclusão real dos surdos sempre foi vista como algo de exclusão no meio social em que eles vivem. Integrar o surdo implica em levar em conta sua condição específica, sua peculiar diferença, consequentemente, reestruturar o funcionamento da sociedade, e não simplesmente colocá-lo numa sociedade que se mantém nos mesmos moldes de séculos atrás, com preconceitos que ditam limites. Capítulo 6. O enfoque bilíngue da educação do surdo. Baseado em concepções sociológicas, fisiológicas e políticas, surgiu, no final da década de 70, a proposta bilíngue de educação do surdo. Um movimento de reconhecimento da cultura, comunidade e identidade dos surdos, além de afirmar a sua autenticidade, através de trabalhos científicos, movimentos surdos de protesto e culturais, conseguiu mobilizar alguns responsáveis pela educação dos surdos, para a reformulação da situação da educação do surdo. A nova proposta de trabalho recebeu o nome de bilinguismo. Aqui, no Brasil, seguindo uma tendência mundial, o bilinguismo começou a ser estudado a partir da década de 80 e implantada nas escolas na década de 90. Quando se fala de bilinguismo do surdo, refere-se à língua oral da comunidade do ouvinte, no caso do Brasil, o português, e à língua de sinais da comunidade surda, a língua brasileira de sinais Libras. A implantação de um programa bilíngue para indivíduos surdos tendo a língua de sinais como a primeira língua e uma língua oral como segunda língua, não é simples. A abordagem bilíngue pretende que ambas as línguas, a gestual, Libras, e a oral, português, sejam ensinadas e usadas em diglossia, situação linguística em que, numa sociedade, duas línguas ou registros linguísticos funcionalmente diferentes coexistem, sendo que o uso de um ou de outro depende da situação comunicativa, sem que uma interfira e ou prejudique a outra. O problema se concentra no fato de qualquer proposta de bilinguismo só pode ser considerada como tal se, e apenas se, no ambiente escolar, as línguas forem respeitadas em sua integridade, isto é, onde não haja interferência e uso de processo de comunicação como bimodalismo ou português sinalizado, onde o plano morfológico é o da língua de sinais e a estrutura da frase da língua portuguesa. Isto exigirá, em princípio, que os profissionais dominem a língua brasileira de sinais, Libras, e que o surdo venha a dominar a língua portuguesa, como segunda língua, ou seja, adquira a língua de sinais como sua primeira língua, depois, venha a aprender a língua portuguesa. E não é isso que acontece no Brasil moderno. Evidentemente, tem-se consciência que ainda não é possível implantar uma educação com bilinguismo em toda a sua extensão, pois se tem no Brasil um número muito reduzido de profissionais que dominam a língua brasileira de sinais. Vale salientar que as línguas de sinais só passaram a ser estudadas e valorizadas enquanto sistema linguístico verdadeiro, próprio da comunidade surda, recentemente há apenas 2 décadas. A Libras foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão em 2002, através da Lei Federal de Oficialização da Libras nº 10.436,
de 24 de abril de 2002. Isso implica dizer que as políticas educacionais deverão considerar e assegurar a todos os surdos o acesso à língua de sinais, respeitando assim as diferenças individuais e as necessidades específicas de comunicação dessa população. Além disso, são vários os tipos de linguagem sinalizadas. Os diferentes tipos de linguagem sinalizadas. Quando se fala em comunicação gestual, é imperioso fazer-se distinção entre os diferentes sistemas de comunicação gestual existentes. Tem-se 1. Língua de sinais, sistemas de sinais independentes das línguas faladas. Contrariamente a uma ideia pré-concebida, não existe uma língua de sinais utilizada e compreendida universalmente. As línguas de sinais praticadas nos diferentes países diferem umas das outras. Além disso, existem também, como para as línguas orais, dialetos ou variabilidade regional dos sinais. 2. Linguagens sinalizadas, utilizam um léxico gestual, emprestando a organização gramatical das linguagens orais correspondentes. 3. Sistemas de auxílio à leitura orofacial, dentro de sistemas de sinais como a Libras e o português sinalizado, os gestos correspondem a conceitos próprios ou palavras da língua oral. Nos sistemas de auxílio à leitura labial, os gestos não têm razão de existir sem a fala. Eles têm por objetivo facilitar a leitura labial. Estes sistemas são escritos dentro de uma perspectiva oralista. 4. Alfabeto datilológico. O alfabeto manual é um sistema gestual em que cada letra do alfabeto escrito corresponde a uma configuração particular da mão e dos dedos. Esse sistema utiliza, na realidade, uma escrita no espaço. Quando se quer escrever uma palavra, a mão realiza as configurações que correspondem às letras das palavras de forma sequencial. A inclusão de pessoas de necessidades educativas especiais nas escolas regulares já é uma realidade. Os pais destas crianças ou adolescentes, tendo o respaldo da Lei de Diretrizes e Bases e a Carta de Salamanca, têm procurado as escolas regulares para que seus filhos frequentem estas escolas. A educação inclusiva é reflexo das necessidades sócio-histórica e educacional da sociedade na busca de melhorias das dificuldades acerca da estigmatização, do desenvolvimento das potencialidades dos alunos, do convívio social, da solidariedade e do exercício da cidadania. O trabalho psicopedagógico junto aos professores é muito importante visto que este projeto depende deles. Esta inclusão só ocorrerá se o professor estiver empenhado neste projeto, buscando realmente que estas pessoas com necessidades especiais sejam incluídas. Capítulo 7. A intervenção psicopedagógica na dificuldade de aprendizagem. As causas do não aprender podem ser diversas. Em vista dessa complexidade, é necessário reconhecer que não é tarefa fácil para os educadores compreenderem essa pluricausalidade de imediato. Portanto, torna-se comum constatar que as escolas rotulam e condenam esse grupo de alunos à repetência, uma ou mais vezes, como também os colocam na berlinda, com adjetivos de alunos, sem solução, e vítimas de uma desigualdade social. A prática psicopedagógica deve considerar o sujeito como um ser global, composto pelos aspectos orgânico, cognitivo, afetivo, social e pedagógico. Vamos entender a participação de cada aspecto na compreensão da dificuldade de aprendizagem. O aspecto orgânico diz respeito à construção biológica do sujeito, portanto, a dificuldade de aprender de causa orgânica estaria relacionada ao corpo. O aspecto cognitivo está relacionado ao funcionamento das estruturas cognitivas. Nesse caso, o problema de aprendizagem residiria nas estruturas do pensamento do sujeito. Por exemplo, uma criança está no estágio pré-operatório e as atividades escolares exigirem que ela esteja no estágio operatório concreto. O aspecto afetivo diz respeito à afetividade do sujeito e de sua relação com o aprender, com o desejo de aprender, pois o indivíduo pode não conseguir estabelecer um vínculo positivo com a aprendizagem. O aspecto social refere-se à relação do sujeito com a família, com a sociedade, seu contexto social e cultural. E, portanto, um aluno pode não aprender porque apresenta privação cultural em relação ao contexto escolar. Por último, o aspecto pedagógico, que está relacionado à forma como a escola organiza o seu trabalho, ou seja, o método, a avaliação, os conteúdos, a forma de ministrar a aula, entre outros. A aprendizagem, logo, é a constante interação do sujeito com o meio. Podemos dizer também que é constante interação de todos esses aspectos apresentados.
Em contrapartida, a dificuldade de aprendizagem é o não funcionamento ou o funcionamento insatisfatório de um dos aspectos apresentados, ou ainda, de uma relação inadequada entre eles. Ao avaliarmos os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, vamos encontrar diversas categorias. Haverá aqueles que necessitam da intervenção psicológica ou psicopedagógica, ou até mesmo aqueles que o problema pode ser resolvido dentro do contexto escolar, por meio de programas individualizados de ensino e práticas pedagógicas diferenciadas. Dessa forma, a avaliação torna-se um elemento muito importante para traçarmos o caminho a seguir. Avaliar não para classificar, para rotular, mas para promover alternativas. Vamos refletir um pouco sobre como agimos diante das dificuldades de aprendizagem de nossos alunos. É comum prestarmos mais atenção às dificuldades, pois elas saltam aos olhos com muito mais evidências que as potencialidades. Podemos começar a pensar sobre a dificuldade de aprendizagem pelos acertos dos alunos. Assim, experimentando alguns sucessos, podemos abrir uma porta para a construção de um vínculo positivo com as demais áreas da aprendizagem que nosso aluno necessita aprimorar. Podemos, então, descobrir os talentos dos nossos alunos e nos concentrar neles. Ensinantes e aprendentes. A psicopedagogia utiliza os termos ensinantes e aprendentes para denominar o par educativo que comumente conhecemos por professor e aluno. Mas, quem é ensinante e que é aprendente? A nossa primeira tendência é imaginar que o ensinante é o professor e o aprendente é o aluno, não é mesmo? Mas para a psicopedagogia esses papéis se alternam o tempo inteiro, afinal, quem nunca aprendeu com um aluno? Qual o aluno que nunca ensinou nada ao professor? No processo ensino-aprendizagem visto pela psicopedagogia, também aprendemos sobre nós, sobre a nossa forma de ensinar. O outro nos serve de espelho. E todo professor quer que seus alunos acertem sempre, mas é bom adquirir um novo olhar sobre o erro na aprendizagem. O erro é um indicador de como o aluno está pensando e como ele compreendeu o que foi ensinado. Analisando com mais cuidado os erros dos alunos, podemos elaborar a reformulação e práticas docentes de modo que elas fiquem perto da necessidade dos alunos e assim atender à dificuldade que o mesmo apresenta. É importante que o professor reflita sobre as causas do fracasso escolar não para se culpar, mas para se responsabilizar. Responsabilizar-se significa abraçar a causa e procurar alternativas para solucionar o problema. Não podemos nos satisfazer com aprendizagens parciais. Procurar compreender como ocorre o conhecimento, os fatores que interferem na aprendizagem, seus diferentes estágios, e as diferentes teorias que podem transformar o trabalho do professor em processo científico e assim ele percorrerá o caminho prática-teoria, prática. Recomenda-se, também, que o professor, em conjunto com a equipe da escola, reflita sobre a estrutura curricular que está sendo oferecida e a compatibilidade deste com a estrutura cognitiva, afetiva e social do aluno. Afinal, para a psicopedagogia, a aprendizagem se baseia no equilíbrio dessas estruturas. O professor deve, ainda, adaptar a sua linguagem utilizada em sala de aula, pois pode haver diferença de cultura entre professor e alunos, e isso pode causar conflito e dificuldade de comunicação, consequentemente, problema na aprendizagem. Todos os seres humanos são capazes de aprender, mas é necessário que adaptamos a nossa forma de ensinar. De fato, distúrbios, transtornos, dificuldades e problemas de aprendizagem são expressões muito usadas para se referir às alterações que muitas crianças apresentam na aquisição de conhecimentos, habilidades psicomotoras e linguagem, no desenvolvimento afetivo, social e outros. Contudo, levanta-se a questão: como o psicopedagogo pode intervir nesse processo de ensino-aprendizagem para evitar esse fracasso escolar? Que estratégias ele adotará nas intervenções educativas destes alunos surdos? Já nos anos 60, Pierre Bourdieu, sociólogo francês, dizia que não havia maior injustiça educativa do que assumir um tratamento igual para todos os alunos. Todos somos iguais, mas igualmente diferentes. Ele, entre outros autores, trazem uma reflexão sobre o papel do psicopedagogo no processo de intervenção. Capítulo 8. O papel do psicopedagogo no processo de intervenção. A função do psicopedagogo é o de ressignificar o olhar tradicional para um olhar clínico, que não é um olhar que acontece só no meio médico, no espaço de uma clínica, e sim é decorrente de um método clínico de observação da realidade, experiência diária e convivência. A assistência aos sintomas sofreu modificações,
porém, manteve sua característica essencial de método clínico, capaz de observar o indivíduo como um todo, relacionar a observação do terapeuta à verbalização do cliente e estas as indicações para as soluções emergentes. Portanto, o olhar clínico, em psicopedagogia, é um olhar que tem a intenção de perceber um sujeito que aprende, de forma inteira, em relação com os outros sujeitos, com a cultura, com a história, com os objetos de aprendizagem e com as normas estabelecidas no contexto em que vive. A prática do psicopedagogo diante as dificuldades de aprendizagem do aluno, aprendente, ouvinte ou surdo, inicia-se com o diagnóstico podendo ser trabalhada por meio de diversas formas de interpretação da realidade, através das teorias, extraídas da mesma realidade possibilitando distintas leituras e intervenções, que envolve o conhecimento dos obstáculos que podem surgir no processo do aprender, vinculados aos sintomas da dificuldade de aprendizagem. Para isso, a percepção por parte do psicopedagogo nos diferentes aspectos do cotidiano do aluno, psicológico, familiar e escolar, é de fundamental importância. A atividade psicopedagógica visa discutir aspectos fundamentais que irão possibilitar o desenvolvimento de programas para o tratamento próximo da real necessidade do indivíduo. A reeducação psicopedagógica inicia-se a partir do primeiro contato com o motivo da consulta e para auxiliar no diagnóstico são necessárias algumas técnicas como anamnese, entrevista com os pais, análise do material escolar desde a pré-escola, contato com a escola, direto ou através de questionário, observação do desempenho em situação de aprendizagem, avaliação psicopedagógica com o cliente, diagnóstico com entrevista devolutiva, cliente e pais, orientação terapêutica de acordo com os sintomas, transtornos da aprendizagem, patologias afetivo-emocionais. A tarefa psicopedagógica tem enquadramento próprio que possibilita solucionar rapidamente os efeitos mais nocivos dos sintomas, para logo depois dedicar-se a afiançar os recursos cognitivos. Ainda na primeira consulta de atendimento, pais e cliente, poderá solicitar exames, se necessário, psicológico, neurológico, oftalmológico, audiométrico, etc. Após o diagnóstico, o psicopedagogo procura detectar as causas pelas quais o sujeito não aprende, ou melhor, onde se localiza sua inadaptação à aprendizagem, e levá-lo a descobrir sua própria modalidade de aprendizagem, ou seja, seu modo particular de se relacionar com a aprendizagem escolar. A esse profissional também compete participar de ações preventivas, no âmbito do trabalho institucional, na medida em que são detectados os fatores causadores das inadaptações de aprendizagem. Vale ressaltar que um distúrbio de aprendizagem nem sempre está acompanhado de uma incapacidade intelectual. Embora o psicopedagogo parta da observação das dificuldades específicas da leitura e da escrita, ou mesmo das habilidades envolvidas nesse processo, pensamento lógico-matemático e desenvolvimento psicomotor, precisa estar atento, também, aos aspectos gerais que interferem na construção das modalidades de cada um. Como possíveis fontes de interferência, 6 fatores podem ser arrolados, a saber, os de natureza física, os de natureza cognitiva e maturacional, desenvolvimento do ser humano a partir de experiências vividas e ou adquiridas ao longo da vida, os de natureza emocional, os linguísticos e os ambientais. Para aprender é preciso que o físico e orgânico, saúde, estejam íntegros. A situação de enfermidade de qualquer natureza limita a adaptação socioemocional do sujeito, bem como sua independência e autonomia. Nem sempre as dificuldades aparecem no início da vida infantil, do processo de aprendizagem ou quando as soletrações são mais em nível de hábitos cotidianos. Podem surgir quando as solicitações passam a envolver o raciocínio, a capacidade para a síntese e outras mais complexas. Estas, somadas às coordenações visomotora, memória e atenção, são adquiridas ao longo do processo maturacional, dentro de um ritmo próprio de cada indivíduo. Quando tais fatores deixam de ser considerados, a aprendizagem fica comprometida, podendo causar, futuramente, a inadaptação ao processo de aprendizagem escolar. Via de regra, sujeitos mais ansiosos, deprimidos, intolerantes, impulsivos ou imperativos demonstram maiores dificuldades de aprendizagem, apesar de possuírem íntegros os chamados pré-requisitos necessários para tal. A aprendizagem informal, socialização, interação consigo e com o outro, antecede a formal, para depois caminhar paralelamente a esta. Isto significa que, uma vez compreendida a aprendizagem informal como possibilidade para a estimulação da autonomia, da independência, da tolerância, da flexibilidade, entre outros,
assegura-se mais facilmente a aprendizagem formal e a assimilação dos conteúdos simbólicos nela contidos. Caso contrário, faz-se necessário executar procedimentos de reeducação em relação a esses aspectos, como 1. Aceleração da aprendizagem formal, que ocorre quando não são respeitadas as etapas individuais de aprendizagem. 2. Padrões rígidos de avaliação, que são desencadeadores de situações provocadas de ansiedade contribuindo para que a relação com conteúdos específicos seja pouco motivadora ou até mesmo conflitante. 3. Preocupação excessiva com conteúdos em detrimento dos aspectos atitudinais, que resulta da ênfase dada aos objetivos cognitivos, deixando em segundo plano, ou até mesmo não considerando os objetivos relacionados à formação de hábitos e atitudes. Na realidade, a preocupação está em cumprir o programa. Sob esse prisma, os sujeitos considerados dispersos são, na verdade, passivos ou aqueles incompetentes são somente mais lentos em seu ritmo. É papel do psicopedagogo também buscar as articulações necessárias entre a família e o aprendiz, intervindo como mediador de possíveis conflitos, investigando, conhecendo e desvelando qual é a posição do aprendiz em sua família, em sua escola e em seu contexto social. Entendemos que embora uma criança esteja comprometida sob pontos de vista orgânico ou emocional, a forma como seu núcleo familiar entende, aceita, não aceita, age ou reage, será determinante na leitura e no prognóstico da situação. Os mitos, os sonhos e os desejos que habitam e transitam naquele grupo familiar são materiais indispensáveis para compreender a dimensão da situação e das possibilidades de intervir por meio de uma ação psicopedagógica. O importante papel da família. Como estrutura básica, a família tem papel determinante no desempenho do papel de aprendiz de uma criança. Algumas considerações preliminares sobre o conceito de família e dificuldade, dessa forma, são essenciais como suportes ao trabalho em psicopedagogia. E é de fundamental importância a concepção de educação, de homem e do mundo do profissional que trabalha na escola em que a criança está inserida. Também é preciso analisar como os professores entendem e lidam com as diferentes formas de ser, de aprender e de manifestar-se das crianças, como conseguem adaptar seus currículos, seus alunos em uma sala inclusiva e assim mesmo a partir do entendimento e do convívio com as diferenças. A família é a estrutura social básica e o primeiro núcleo da construção de um sujeito. A educação e ou reabilitação do surdo no Brasil tem deixado à margem de qualquer ação, seja ela educacional, clínica ou social, um enorme contingente de indivíduos surdos. Tanto eles como suas famílias ficam à mercê de possibilidades que não se concretizam, de escolas que fazem de conta que fazem o que foi chamado de integração e que atualmente recebe o nome de inclusão. A importância disso para os diversos problemas de aprendizagem enfrentados pelos indivíduos surdos pode fazer com que preconceitos, desinformações de familiares, escolas e da sociedade possam ser debelados, extinguidos. Com isso, pode-se abrir um espaço maior tanto de inclusão social dos surdos como de um debate sobre as condições desta inclusão. O psicopedagogo, após produzir um programa de medidas a serem tomadas pela família e a escola, a fim de poderem auxiliar seu aluno a resolver o suposto problema de aprendizagem, acabam por demonstrar o contexto vivido por este. Assim, é possível se estabelecer os horizontes deste indivíduo, respeitando todas as suas condições, desafios e barreiras. Mas, na realidade dos surdos, esta tarefa de poder levar para as escolas esse princípio de respeito às diferenças de contextos, se torna uma tarefa muito complicada a ser realizada, tanto nas escolas públicas como nas privadas. No entanto, a inclusão na escola regular deve constituir um processo gradativo, que respeite as diferentes necessidades e interesses de cada criança. Antes de tudo é necessário verificar se ela está preparada para frequentar uma classe comum, na qual as diferenças, principalmente as que se referem à linguagem, serão evidenciadas pela comparação com os colegas ouvintes. O obstáculo sensorial cria situações comunicativas específicas para o surdo, sem impedi-lo de adquirir uma linguagem e desenvolver sua capacidade de representação. Os mecanismos mentais envolvidos nesse processo também são os mesmos da pessoa ouvinte, por isso, tornam-se responsáveis pela construção de esquemas de pensamentos e de estratégias intelectuais que dependem da natureza do desenvolvimento linguístico-cognitivo de cada um. A classe heterogênea que acolhe todas as diferenças traz inúmeros benefícios ao desenvolvimento cognitivo tanto nas crianças surdas como nas ouvintes. Tendo em vista a plasticidade do sistema psicológico, ou seja,
como o psiquismo vai sendo construído ao longo da história do indivíduo, em uma situação histórico-cultural. As interações e a intervenção educativa que ocorrem nas classes heterogêneas favorecem o desenvolvimento de todos os alunos. Cada aluno é um indivíduo com diferentes conhecimentos, as capacidades e as vivências particulares de cada processo de ensino-aprendizagem proporcionado. Frente à diversidade de concepções existentes nas escolas, umas com orientação oralista, comunicação total, ou uma proposta bilíngue, fica realmente complexo se definir a melhor forma de fazer com que o surdo tenha as mesmas possibilidades em educação que os demais indivíduos ouvintes. O que ficou demonstrado na educação dos surdos, em praticamente todas as partes, foi uma disputa entre diferentes metodologias, pois ambas representavam diferenças não só em concepções, mas também grupo de indivíduos, com toda a sorte de interesses, muitas vezes sem qualquer preocupação com o surdo e sua família. A luta pela educação de surdos não significa a defesa da presença de surdos na escola regular inclusiva, nem a manutenção dos moldes do que já tem sido feito em escolas especiais existentes atualmente. A luta deve ser pela garantia dos espaços já conquistados, pela abertura de novos espaços educacionais públicos, mas principalmente pela transformação desses espaços, os quais precisam ser revitalizados com o que há de mais moderno em diversos países como a Argentina, Colômbia, Suécia entre outros. Estado. No entanto, é óbvio que, nessa tarefa, a psicopedagogia não pode estar só, mas tem que contar com uma participação dos órgãos do Estado, onde deveriam ser os mais interessados no assunto. Quando órgãos do Estado, famílias e escolas compreendem que o ensino do surdo, dentro do sistema regular de ensino, não deve ser baseado apenas nas primeiras séries do ensino fundamental e médio, vendo uma suposta impossibilidade de alcançarem níveis de desenvolvimento mental capazes de suportarem o nível exigido por uma universidade, pode-se fazer com que este seja aceito. No entanto, essa aceitação opera na realidade muito mais como única opção para este, não restando qualquer possibilidade de escolha para uma série de pessoas, que por terem se desenvolvido com ferramentas pouco, ou até mesmo nada adequadas às suas necessidades, a sua realidade fica totalmente fora dos interesses da sociedade, inclusive alguns pais e familiares de surdos. O ambiente comunicativo, interativo na sala de aula, é evidentemente muito importante para a aprendizagem de qualquer criança, surda ou ouvinte. É do encontro com a língua, do entendimento da informação apresentada em diversas formas linguísticas e do uso individual da língua que o desenvolvimento da criança ocorre, tanto linguística quanto cognitivamente. Aumentar a complexidade da língua usada também é importante para este desenvolvimento. Quanto mais a criança cresce, mais cresce a necessidade de uma língua que seja eficaz para funções mais complexas e avançadas. Estas funções incluem o uso da língua para atividades tais como argumentação, discussão de assuntos abstratos, para criar e testar hipóteses, para generalização, para tirar conclusões, entre outras. Isto dificilmente pode ser feito com formas esparsas e fragmentadas de representações linguísticas como as oferecidas pelo uso somente de fala mais sinais. Cada criança em sala de aula deve ter acesso a uma língua completamente perceptível e inteligível, seja produzida pelo professor ou por um colega. Tal acesso é pré-requisito para a aprendizagem pela participação em diálogos com os outros, e pela negociação efetiva de significados com eles em um nível mais avançado. Competência de diálogo implica em mais do que simplesmente fazer pequenas e simples perguntas e respondê-las da mesma maneira. A participação em diálogos é central para a aprendizagem na sala de aula. Professor. Para aumentar as oportunidades de participação das crianças surdas nos diálogos e discussões em grupo com outros, o professor precisa de alguns conhecimentos básicos a respeito de requisitos para uma bem-sucedida comunicação baseada no visual. Primeiramente, o professor deve conhecer estratégias para ensino eficiente baseado no visual. Rearranjos simples e práticos de cadeiras e mesas podem ser necessários para garantir que todas as crianças na sala possam ver umas às outras e assim também poder se comunicar entre si. Outro fator físico externo é a iluminação da sala. Uma criança sinalizadora que tem luz atrás pode ser difícil de ser percebida. Mas, fomentar a participação efetiva em discussões em grupo requer mais do que apenas adaptações físicas da sala de aula. É também necessário treinamento adequado. As regras de comunicação de alternância de quem está na vez de falar em comunicação em grupo são diferentes entre usuários de língua de sinais e usuários da língua falada,
devido às necessidades de acesso visual às mensagens sinalizadas. Portanto, contato visual é necessário, bem como as marcações para aquele que deseja se juntar à discussão e de quando esta alternância no diálogo ocorre, e assim por diante. A percepção destes requisitos para um funcionamento eficiente da comunicação no grupo deve ficar clara e ser relembrada constantemente pelo professor e entre os próprios alunos. Em suma, a perspectiva da inclusão exige que se estabeleçam mediações entre dificuldades específicas, potencialidades existentes e processo pedagógico. Não estamos falando de sujeitos que possuem características comuns, inseridos em processos de ensino que têm parcela considerável de responsabilidade sobre os seus sucessos e fracassos, portanto estes parecem ser os grandes desafios que nos colocam e que demandam modificações profundas e radicais nas formas usuais que têm sido utilizadas até então no processo de ensino e aprendizagem. Capítulo 9. Considerações finais. A psicopedagogia não se restringe apenas ao estudo das dificuldades e dos distúrbios de aprendizagem, mas à aprendizagem de modo geral. Como tal, sua prática não precisa e nem deve ser limitada a um sistema paralelo de educação e sim fazer parte da educação como um todo, intervindo na ação interdisciplinar do aluno, analisando a aprendizagem em todo o seu contexto escolar, familiar, afetivo, cognitivo e biológico, como no caso dos alunos surdos, evitando que o problema de aprendizagem leve a um fracasso escolar. A educação inclusiva é responsabilidade de todos os envolvidos com o processo educacional e desenvolvimento do aluno surdo, incluindo família, professor, escola, apoio técnico-pedagógico, comunidade, governo, etc. O trabalho do psicopedagogo é fundamental na orientação dos profissionais da escola para ressignificar a praxis dos mesmos, através da ajuda e ampliação das observações sobre a realidade do surdo, contribuindo para a superação das dificuldades de aprendizagem apresentadas. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de intervenção psicopedagógica e surdez. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!